Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, né, no nosso canal no YouTube, gravando a nossa videoaula dessa semana. Dessa vez, a aula de Sociologia para os alunos do terceiro ano da manhã e da tarde, ABCDEF, certo? É... Perguntar a vocês primeiramente se vocês estão chamando a galera, né? Eu tô vendo que tem muita gente curtindo os vídeos, né? Mas ainda é pouco, né? Eu estou vendo que nem todo mundo está assistindo às videoaulas. Então, continuo fazendo clamando para vocês chamarem os colegas, né, para assistir a aula. Até porque as aulas, aliás, as atividades, elas vão servir para nós constituirmos a nota de vocês, a nota do segundo bimestre. A nota do primeiro bimestre já está sendo fechada, já foi fechada, e alguns alunos ficaram sem nota. Mas isso a gente pode resolver quando nós voltarmos em agosto, se Deus quiser, né? Provavelmente. Então, o importante é que vocês consigam falar com os amigos e as amigas para participarem pelo menos a partir de agora, para que nós possamos receber as atividades e, e vocês possam ter a nota do segundo bimestre, tá bom? E aí, a partir do terceiro bimestre será outra história, se Deus quiser. Bom, hoje nós vamos falar sobre segregação socioespacial. Semana passada nós falamos sobre espaço público, espaço privado, né? Falamos alguma coisa sobre isso aí. E nós hoje vamos dar continuidade a esse capítulo 13, falando sobre segregação socioespacial. Em primeiro lugar, é, o que é que vocês entendem por segregação, né? O que é segregar? Nós, eu estou gravando uma aula aqui, estou olhando para mim mesmo aqui na câmera, né? É esquisito pra caramba, né? Eu estou acostumado a ter vocês na minha frente, fazer pergunta um a outro, deixar vocês participarem, aqui é diferente, a gente tem que mudar a maneira de dar aula. Mas tudo bem. Então, mas mesmo assim eu pergunto, o que é que vocês entendem por segregação? Segregar, ou seja, separar, dividir, né? Segregação socioespacial. O que é esse socioespacial? É a separação ou a segregação do espaço na sociedade, separação do espaço urbano, né? Nós já vimos falando sobre isso na aula anterior, tá certo? Então, hoje nós temos o que? Uma segregação, uma separação entre o espaço que é mais elitizado e o espaço que não é elitizado. Um espaço que é elitizado, dos bairros mais ricos, vamos dizer assim, são espaços em que existe um melhor saneamento básico, né? Tem lazer, tem segurança, então tem equipamentos públicos melhores, né? E o lado da periferia, que geralmente é mais a desejar, né? O saneamento básico geralmente não tem, também não tem segurança, não tem uma porção de coisa. Bom, mas nós estamos vendo algumas exceções, começando a ver alguma exceção, né? Por exemplo, nós temos agora alguns condomínios de luxo, como Alphaville ou outros condomínios também desse nível, que estão sendo feitos aonde? Na periferia, né? Periferia, pessoal, não vai estar dizendo, é periférico, é mais longe, é mais pelas beiradas, né? Então, alguns condomínios já estão sendo feitos, condomínios de luxo, né? Que são condomínios parques e tudo, nessa periferia, tá certo? Outra coisa que é importante, então, nós temos aqui que eu estou falando que de locais em que existem elite e ao redor a pobreza continua ao redor, tá certo? Que mais? Nós podemos falar aqui também da privatização de alguns espaços que eram para ser públicos ou eram para ser de proteção ambiental e estão sendo privatizados. E aí vai mais ou menos uma denúncia, né? Nós temos aqui, perto de onde eu moro, tem um shopping center muito grande, dos primeiros de Fortaleza, né? Começa com a letra I, eu não posso dizer o nome por questão ética e também segurança legal. Então, que foi construído dentro de uma área de preservação ambiental, uma APA, área de preservação ambiental. O shopping foi crescendo, o estacionamento do shopping foi crescendo dentro da área do Cocó, né? Do Parque do Cocó. Hoje em dia, do lado desse shopping tem agências de automóveis, tem condomínios de luxo, certo? Que foram construídos onde? Em área de preservação ambiental, no Parque do Cocó, tá certo? Então nós podemos ver que o capital privado, né, ou as decisões que são tomadas são sempre beneficiando esse capital privado, né?
sempre essas empresas, às vezes são empresas multinacionais que se instalam, às vezes são empresas nacionais mesmo, mais grandes conglomerados de empresas, certo? Então, nós temos até uma especulação imobiliária nessas áreas, tá certo? Bom, outro temazinho interessante é a competitividade entre as cidades. Então, nós temos cidades competindo entre si, uma intercompetitividade, uma competição entre elas. Então, cidades tentando ser mais atrativas para algumas empresas, cidades que muitas vezes oferecem o terreno para aquela empresa grande se instalar, dão isenção fiscal, às vezes por 5 anos. Nós chamamos essas empresas de paraquedas, aquelas que chegam, caem lá, aí passam um determinado tempo, 5 anos geralmente, depois vão embora. Por que são chamadas de empresas de paraquedas? Porque elas vão embora. Mas por que elas vão embora? Porque foi dada isenção de imposto por 5 anos, geralmente. E aí, depois que passam 5 anos, eles vão embora. Isso é... Qual é a vantagem que tem nisso, o setor público fazer isso? O Estado, ou até mesmo o governo federal, por que eles fazem isso? Para poder gerar emprego, né? Aquela empresa grande que se instala, vai proporcionar, vai dar um bocado de emprego naquela região. Isso é bom, mas nada impede que eles, depois de 5 anos, caiam fora, né? Vão embora, certo? Então, nós precisamos, pessoal, de um melhor planejamento, né? De um melhor planejamento dessa parte urbana, melhor planejamento da cidade. Para ter um melhor planejamento da cidade, a gente precisa que a sociedade civil, a sociedade como um todo, participe dessas decisões. Não pode ser tomada a decisão só pelo governo federal, ou governo estadual, ou municipal, e achando que tem que tomar essas medidas por questões de economia. Sim, a economia pode melhorar e tudo, mas e aí? Vamos invadir mesmo? Vamos invadir a APA, a Área de Preservação Ambiental. Nós vamos deixar a cidade ter as consequências, como por exemplo alagamentos, né? Porque para onde a água escoava, ela não vai mais continuar, ela não vai conseguir escoar como era antes, que era o mangue. Ela vai escoar, ela vai ter dificuldade de escoar, então vai ter ruas alagadas e tudo, né? Alguns rios, o Rio Cocó, aqui em Fortaleza, e outros rios. Gente que mora na região ribeirinha, na beira dos rios, também vai sofrer com isso, que o rio vai encher mais rápido. Então, são vários os transtornos aqui, eu estou só citando alguns, certo? Então, nós, para ter esse melhor planejamento, nós temos duas maneiras. É o orçamento participativo. O orçamento participativo, pessoal, que é justamente esse instrumento de gestão urbana para que os cidadãos, as associações de moradores, sindicatos em geral, participem das decisões como vai ser gasto esse dinheiro público, tá certo? Por isso chama-se orçamento participativo. Outra maneira é a economia popular ou a economia solidária, que são ações para garantir a subsistência de uma determinada comunidade, né? Nós temos vários exemplos disso no Brasil, aqui em Fortaleza, Ceará, nós temos um exemplo, estou olhando aqui no computador, do Banco Palmas. O Banco Palmas tem esse nome porque é no Conjunto Palmeiras. É um banco, é o primeiro banco comunitário de desenvolvimento do Brasil. Então, foi um banco criado no conjunto para a comunidade, aquelas pessoas que moram dentro daquele conjunto, Conjunto Palmeiras, tenham financiamento. É uma moeda própria da comunidade. Veja que maravilha, né? Então, o Banco Palmas já está fazendo aqui, estou olhando aqui no site, 20 anos. Então, foi criado em 1998, foi o primeiro do Brasil. E já existem outros modelos hoje pelo Brasil e pelo mundo também, certo? Então, é uma maneira também. Bom, outra coisa, já que nós estamos falando de especulação imobiliária, do que é espaço público, espaço privado, aquilo que interessa ao público, à sociedade, aquilo que interessa apenas às grandes empresas, a atividade dessa semana que eu vou passar para vocês, olha só, nós temos aí 9 minutos, quase 10 minutos de vídeo, e eu vou passar uma atividade que está na página 324 do livro de Sociologia, certo? Que é falando sobre a Copa do Mundo e as Olimpíadas, boas ou ruins para a cidade, né? Então a atividade é justamente isso, Copa do Mundo e Olimpíadas, certo? Nós tivemos aqui no Brasil a Copa do Mundo em 2014 e logo em seguida nós tivemos as Olimpíadas em 2016, certo?
Aí eu queria que vocês fizessem um apanhado, lessem o texto, pesquisassem mais na internet, para falar quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos dessa Copa e, e dessa Olimpíada. O que é que eles poderiam, o que é que esses eventos poderiam ter sido trazidos para o Brasil, o que é que poderia ter surgido a partir dele, e o que é que não foi, o que é que não chegou, o que é que foi só prometido, o que não aconteceu, né? O que foi, o tanto de investimento que foi feito, né? E hoje o que é que nós temos de consequência? Muitas dívidas, ou temos realmente alguma consequência positiva para a sociedade? Temos que ver isso aí. Então eu queria que vocês escrevessem sobre isso, tá bom? É na página 324. Então, essa semana, né, esse vídeo falando de segregação espacial, segregação socioespacial, certo? Fechando aí esse capítulo 13 de Sociologia. E vocês fazendo essa... Eu vou colocar na descrição bem direitinho essa segregação, tá certo? Aliás, na descrição bem direitinho eu vou passar essa atividade sobre a Copa e a Olimpíada, o que é que eu quero realmente quem não entendeu, tá bom? Grande abraço, cuidem-se.